Vá para a cama e espere pelo João Pestana. Quando isso saiu da boca de João, isso pareceu a ele uma coisa estranha de se dizer. Ele não tinha certeza do motivo, mas funcionou. Daniel foi para a cama. Na manhã seguinte, porém, ele perguntou: Pai, como se parece o João Pestana? João estava fazendo o café da manhã. Daniel estava sentado à mesa, as pernas curtas balançando sob a cadeira. Por nada, realmente, isso é só uma expressão. E o que isso significa? É apenas algo que as pessoas dizem. João colocou um prato de ovos na frente de Daniel, o beijou na testa e pensou que seria ali o fim dessa conversa. Até que ele viu João Pestana por si mesmo. Ele estava se preparando para dormir. Parou na porta do quarto de Daniel para ver como ele estava, como sempre fazia. Foi uma precaução tão rotineira que, quando viu um homem pálido e nu, sentado na beira da cama de Daniel, oscilando para frente e para trás, demorou um momento para processar o que estava vendo. Ele reagiu da maneira que qualquer pai faria, é claro. Ele correu para o quarto gritando e, por um momento, pensou em atacar ao intruso. Mas o homem na cama virou-se em sua direção, e foi então que João viu que não era realmente um homem. Era uma coisa pálida e escorregadia, sem pelos e bizarra, com as juntas viradas para os lados errados. Seu corpo retorcido, que quando se movia, era como uma marionete louca dançando em um palco. João congelou. A coisa se moveu e o encarou. Ele sentiu um calor se espalhando pelas pernas e percebeu que tinha urinado nas calças. Só então lembrou de que Daniel ainda estava lá na cama. E olhando para a coisa retorcida e sentada a pouca distância de Daniel, ele recuperou a coragem para se mover. Agarrou a Daniel e correu. No corredor, ele se virou para ver se a coisa iria atrás deles, mas ela não o fez. Por um momento, ele observou. E então, movendo-se com um pesadelo em câmera lenta, ela rastejou até a janela e saltou, deixando apenas as cortinas tremulantes marcando a sua passagem. João teve problemas para falar com a polícia. Ele relatou uma invasão, mas quando solicitado a descrever o intruso, não soube o que dizer. Como ele poderia fazer com que o homem de uniforme sentado à mesa da cozinha, enquanto seus dois colegas vasculhavam a casa, compreendesse o que ele tinha visto? Ele mesmo não conseguia compreender. Para piorar as coisas, as memórias de Daniel não correspondiam às de João. Ele descreveu um ladrão de aparência comum. Um homem com uma máscara. João pensou sobre isso. Teria sido mesmo uma máscara? Não. Teria que ser uma fantasia muito completa e elaborada. Algo do tipo que usariam para um filme. E isso não explicaria a maneira como ele se moveu. Mas, no final, ele simplesmente repetiu o testemunho do filho. Foi um ladrão mascarado, disse ele. Mas no fundo ele mentia, e as dúvidas continuaram a perturbá-lo. Os médicos disseram que Daniel não ficou ferido, e nem mostrou sinais de abuso. João ficou aliviado. Eles ficaram em um hotel barato por algumas noites até se sentirem seguros para voltar para casa. Então, João gastou algumas economias que tinha guardadas, instalando um novo sistema de segurança, junto com grades nas janelas. Ele não gostou, mas parecia a única coisa certa a se fazer. João ficou assustado naquela primeira noite depois de voltar para casa. Mas Daniel estranhamente não estava. Quando João perguntou se ele se sentia bem para dormir sozinho, ele apenas disse que sim. E no final, foi João quem desejou não estar dormindo sozinho. Ele ficou acordado a noite toda, escutando a qualquer som pela casa. João acabou se convencendo de que a sua memória era falha e de que aquele sujeito no quarto de seu filho
Era um homem normal, embora provavelmente profundamente perturbado. Quando ele fechou os olhos por um momento, ele imaginou uma pele clara e anêmica, um rosto retorcido e desumano. E ele se perguntou: por que minha casa? Por que minha família? Ele sabia, é claro, que não precisava haver um motivo, mas ainda assim ele se perguntava. 2 semanas depois, Daniel parou de falar. João não percebeu no início, já que às vezes as crianças passam por fases calmas. Mas eventualmente ele tentou conversar com Daniel, que não respondia, ou melhor, não conseguia responder. Eles voltaram ao médico. Não há nada de errado com ele fisicamente, foi o diagnóstico. João perguntou: foi o trauma? Pode ser, eles disseram. Às vezes, essas coisas ocorrem depois de algum tempo. E eles recomendaram a um psicólogo infantil, a quem João já não podia pagar. Nada parecia ajudar. Às vezes, Daniel escrevia respostas às perguntas, mas nunca mais do que um sim ou um não. Quando João perguntava o que havia de errado ou se ele tinha visto ou ouvido algo que o assustava, Daniel apenas ficava olhando com uma expressão perdida. Ele parecia furtivo e confuso. E João percebeu o quanto sentia falta da voz do seu filho. Às vezes, ele queria tanto a escutar que doía, mas parecia que Daniel não voltaria a falar até que estivesse pronto para isso. João também tinha outras coisas com que se preocupar. Ele estava convencido, além do seu bom senso, de que o intruso não havia realmente ido embora de sua casa. E embora o alarme nunca disparasse e as fechaduras e barras permanecessem intactas, ele tinha certeza de escutar movimentos durante a noite. Algo não parecia normal. Era um som como o de uma cobra enorme deslizando pela casa. Ele imaginou coisas horríveis, mas não havia nada lá quando ele ia investigar. Embora muitas vezes pensasse ter visto algo com o canto do olho, um pé pálido ou uma sombra disforme, isso desaparecia assim que ele se virava para visualizar o que era. Ele também raramente dormia, e quando fazia, tinha sonhos assustadores. Logo ele percebeu que não saía de casa há semanas, exceto para ir ao banco e comprar mantimentos. Ele se sentia encurralado. Com Daniel agindo como mudo, ele não tinha uma conversa real com ninguém há semanas. Então ligou para sua mãe. A conexão estava ruim e sua voz parecia fraca, a ponto de parecer não estar lá. Acho que estou bem, mãe, disse ele, fazendo uma pausa para limpar o suor das mãos e depois se certificar de que ouvia Daniel brincando na sala ao lado. Mas as coisas têm estado um pouco difíceis, nós tivemos um arrombamento. Oh, que horrível! Eles levaram alguma coisa? Não, ele apenas fugiu, mas foi estranho. Eu não me sinto seguro aqui em casa desde aquele dia. Você ainda está trabalhando naquele hospital? Não, mãe, eu saí no ano passado, você sabe disso. Oh, querido, e você tem saído? E aquela bela moça com que você estava saindo no ano passado, aquela que tocava piano? João fez uma careta. Ela sempre estava perguntando esse tipo de coisa. Ela não sabia como era difícil ser um pai solteiro, que ele não tinha tempo. Ele estava prestes a dizer isso quando algo o fez parar. Mãe? Tem mais alguém na linha? Acho que não. João tinha certeza de ter ouvido o som curto e ofegante de alguém tentando prender a respiração e falhando. Uma sensação de frio percorreu a sua nuca. Tem certeza de que ninguém está ouvindo no seu outro telefone? Filho, não abro o telefone, estou no celular, é por isso que o serviço está tão ruim. Então o que é? João parou. Se o som não vinha da linha dela, então... Ele largou o telefone e correu para a garagem.
O velho telefone reserva da extensão estava ali na sua mesa de trabalho. Ninguém estava à vista. Mas alguém poderia ter estado ali? Será que alguém poderia ter estado aqui o tempo todo, ouvindo seu telefonema e depois fugido? Será que essa pessoa poderia estar ainda por aqui agora? No dia seguinte, João cortou a extensão e até preencheu os buracos com cimento. Daniel o observou trabalhar com um olhar curioso, mas João não deu nenhuma explicação. Ele começou a fazer uma leve fisioterapia com Daniel todas as semanas. Ele estava um pouco enferrujado depois de um ano parado, mas tem coisas das quais você nunca se esquece. Era uma coisa absurda de se fazer, é claro, mas mesmo que houvesse uma causa física para o comportamento de Daniel, não seria nada que ele pudesse descobrir dessa forma. E ele estava ciente, em algum nível, de que esse era um comportamento compulsivo. No entanto, isso o fez se sentir melhor. Certa manhã, João colocou o diafragma do estetoscópio contra o peito de Daniel, mas não conseguiu localizar um batimento cardíaco. Ele moveu a mão em busca do local certo, sem sucesso. Então, para testá-lo, ele ouviu o próprio batimento cardíaco. Veio firme e claro. Mas quando ele verificou novamente o peito de Daniel, não ouviu nada. Um pensamento veio espontaneamente a ele, sobre o homem de lata em O Mágico de Oz, sem um coração dentro do peito. Uma sensação de mal-estar revirou o seu estômago. Ele jogou o estetoscópio no chão e agarrou Daniel pelos ombros, olhando em seu rosto. Daniel olhou de volta com os olhos brilhantes. Ele até sorriu um pouco com os cantos da boca. João sentiu um arrepio. Ele pegou o filho nos braços e o abraçou. E Daniel retribuiu o abraço. Então, João colocou a camisa de volta nele e o mandou ir brincar. O estetoscópio, ele decidiu, estava quebrado. Então o jogou no lixo. As coisas começaram a piorar. Os temores de João não eram mais relegados às longas horas da noite escura. Agora sentia que algo o assombrava também durante o dia. Algo que rastejava, deslizava ou corria pela sua casa. Escutava vez ou outra algum ruído desconhecido em algum canto escuro. E isso preenchia seus pensamentos a cada segundo de seu dia. Imaginava estranhas figuras ocupando o resto de sua casa quando ele não estava por perto, fundindo-se nas paredes ou mesclando-se com as sombras, sempre que acendia uma luz ou abria uma porta. Como ele poderia saber se estiveram lá ou não? Como ele saberia? Logo, ele nem precisava estar dentro de uma sala para imaginar. Quando ele subia as escadas, imaginava figuras pálidas espreitando atrás, à medida que subia. Quando ele andava pelo corredor, imaginava algo rastejando atrás das paredes, acompanhando cada passo seu. Se ele ficava muito tempo sentado na mesma cadeira, imaginava que algo estaria bem atrás dele. E ele nunca se sentia consolado quando se virava e não encontrava nada lá. Já que ele só podia imaginar que isso significava que algo havia se movido, rápido e silenciosamente, atrás dele mais uma vez. Onde quer que ele não estivesse olhando, era onde ele imaginava que a coisa estaria. Ele estava perdendo a cabeça, ele sabia. A única coisa que o ajudava a agarrar-se à sanidade foi que Daniel parecia imperturbável. Além da sua mudez, seu comportamento era perfeitamente normal. E sempre que parecia sentir que seu pai estava com problemas, ele o abraçava ou apertava sua mão, ou mesmo sorria. E às vezes, quando ele saía da sala, João chorava. Uma noite, ele ouviu algo rastejando pela casa, com as luzes apagadas e às 2 da manhã.
Se a coisa intrusa houvesse violado as suas atividades diurnas, ele se vingaria, confrontando-a em seus próprios termos, à noite. E realmente, a noite não era mais assustadora para ele agora do que o dia. Eram quase intercambiáveis. Ele caminhou descalço pelos corredores, subiu as escadas, entrou e saiu de quartos vazios. Às vezes, ele parava para ouvir, na esperança de localizá-lo pelo som. Era algo furtivo e rastejante, ele sabia. Às vezes estranho, e nem sempre parecia conseguir impedir que seus membros, de formas estranhas, fizessem seus passos distintos e irregulares. O menor barulho iria denunciá-lo. Havia um cômodo em que ele suspeitava que a coisa passava a maior parte do tempo, o quarto de hóspedes. Não era um quarto, na verdade. Era mais como um armário grande o suficiente para acomodar uma cama se alguém quisesse. Estava sem pintura, sem carpete e com correntes de ar. Ele sempre o quis consertar. Ele não vinha aqui com muita frequência porque não gostava de sua aparência vazia e sem uso. Isso fazia pensar em um cadáver parcialmente dissecado. No entanto, ele entrou agora. Se a coisa fizesse seu ninho em qualquer lugar da casa, seria este. Claro, não havia nada lá agora, mas isso não significava que não havia nada lá. Ele xingou, passando a mão pelo cabelo úmido de suor. O que ele estava perdendo? Como isso se escondia dele? Qual era o seu segredo? Ele espiou os cantos vazios da sala um a um, aproximando o rosto alguns centímetros do gesso e das tábuas do piso para ter certeza de que não havia espaço para ele se esconder. A lâmpada piscou. Ele congelou. Meu Deus. Está no teto. Ele o imaginou rastejando acima dele como um enorme pálido lagarto. É assim que ele foge. É assim que escapa sempre que eu poderia o surpreender. Ele apenas escapa pela parede e se esconde bem na minha cabeça. Ele o imaginou pendurado atrás dele, como a uma aranha. Se eu me virar, pensou ele vai estar lá, pendurado com o rosto bem próximo ao meu. Ele prendeu a respiração. Ele não queria se virar, mas não tinha escolha. Era entre ele e a porta. Com um soluço baixo, ele se virou. Claro, ele estava sozinho. Não havia homem no teto. Ele verificou 2 vezes. Talvez tenha se arrastado para fora e estivesse esperando por ele no corredor. Mas quando ele verificou lá, não havia ninguém mais uma vez. Deveria ter sido um alívio, mas não foi. Afinal, tinha que estar aqui em algum lugar. Se o teto não era o seu truque, isso significava que era outra coisa. Algo ainda mais estranho ou mais inteligente. Ele foi para o quarto de Daniel. Ele não havia passado para ver como ele estava à noite, como sempre fazia. Dessa vez, porém, em vez de abrir a porta, ele ouviu primeiro, pressionando o ouvido contra os veios da madeira barata e prendendo a respiração, com medo de ouvir um som deslizando do outro lado da parede. E o que ele ouviu, em vez disso, o chocou ainda mais. Daniel estava conversando com alguém. João recuou por um segundo, e então, quando recuperou o fôlego, quase chutou a porta. Daniel estava acordado, de fato, sentado na cama, mas estava mudo agora. A luz acendeu e João entrou, e no meio do caminho, antes de parar, repentinamente se sentiu dividido. O que ele queria mais? Confirmar que o seu filho poderia falar novamente ou encontrar a pessoa com quem ele estava conversando?
O rangido da dobradiça de uma porta resolveu o assunto para ele. Ele correu para o armário e o abriu. Não havia nada dentro, ou pelo menos, nada que não deveria estar lá. Ele afastou as roupas das prateleiras, mas nada se escondia entre elas. Em seguida, ele arrastou a caixa de brinquedos para fora e esvaziou-a no chão. Nada. Ele vasculhou todo o interior do armário, empurrando para o lado até o último pedaço de lixo e bugigangas perdidas, para ter certeza, absolutamente certeza, de que nada estava se escondendo lá. E o tempo todo, Daniel o observava. Depois de alguns minutos, João estava ofegante e coberto de suor, e o armário estava vazio, e não havia intrusos e nem respostas dentro dele. Pareceu-lhe engraçado de alguma forma, e ele começou a rir baixinho. Ele chutou os brinquedos do filho para longe quando foi se sentar na cama, atordoado. Ele se deu conta, de repente, de várias coisas. Primeiro, que não dormia há dias e que não estava nem um pouco perto do seu juízo perfeito. A segunda foi o quão perto ele chegou de realmente perder o controle. Amanhã, decidiu ele, os dois dormiriam até a tarde, e quando acordassem, ele e Daniel sairiam dessa casa velha e barulhenta. Chega de ficar enjaulado como prisioneiros, chega de exames, de sonhos com monstros. Ele até tiraria as grades das janelas. Era hora de voltar a viver como pessoas normais novamente. Era hora de... João paralisou bruscamente seus pensamentos. Ele olhava para Daniel quando observou algo estranho. Ele passou a mão pelo cabelo de Daniel e o puxou para mais perto. Seu filho concordou com o exame, sem se incomodar ou reclamar, enquanto João apalpava um lado de sua cabeça, esperando que o que ele estava vendo, de alguma forma, deixasse de ser real. Ele olhou e olhou até doer por não piscar, mas não havia como negar o que estava bem na frente de seus olhos. Daniel estava sem uma orelha. Não, ele percebeu com náusea crescente, ambas as orelhas. Não havia nenhum ferimento, nenhuma incisão, nenhuma marca onde deveriam estar, simplesmente carne lisa e vazia, tão em branco quanto o comportamento quieto e imperturbado de Daniel. João o pegou nos braços e correu para o corredor. Ele não tinha certeza para onde estava indo ou o que pretendia fazer quando chegasse lá. Ele apenas sabia que agora não havia nada mais importante do que tirar seu filho daquela casa. Mas seu caminho foi interrompido. Um homem nu estava sentado no corredor, de costas para eles. Não um homem. João reconheceu seus braços e pernas distorcidos e ombros encurvados. A coisa pálida se agachou, balançando para frente e para trás, como se estivesse com dor, com muita dor. João abraçou seu filho com mais força e recuou. Então ele ouviu a voz de Daniel. Papai! João se virou para Daniel e ouviu a voz novamente. Papai! Mas os lábios de Daniel não se moveram. João olhou de volta para a figura encurvada. Sua cabeça se sacudiu quando ele falou. Papai! A boca de João ficou seca, gaguejou, e foram necessárias várias tentativas antes que ele conseguisse falar. Não me chame assim. Isso é o nome desta voz para você. Vá embora e deixa minha família em paz. Mas eu sou sua família. Quanto mais ele falava, mais a voz ficava distorcida e estranha, e criava uma sensação de frio no estômago de João. Quem é você? Alguém que veio visitar. Por que aqui? Você me convidou. O coração de João bateu forte dentro do seu peito. Por quê? Eu tinha algo que você queria. João lambeu os lábios secos.
Você está mentindo, você não tem nada que eu queira. Eu quero que você vá embora. Vá embora e nunca mais volta. Quem é a mãe de Daniel? João piscou. O quê? Quem é a mãe de Daniel? Que tipo de pergunta é essa? Qual a idade de Daniel? João piscou novamente. A voz da coisa causou uma dor aguda no centro de sua testa. Para de me perguntar essas coisas. Quando é o aniversário de Daniel? Eu não sei. Qual é o nome do meio de Daniel? Cala a boca. Qual foi sua primeira palavra? Eu falei cala a boca. João queria rasgar a coisa com as próprias mãos, e apenas o peso de Daniel em seus braços o mantinha parado onde estava. Você era sozinho. Você queria um filho. Então eu fiz um para você. As mãos de João começaram a tremer. Isso não faz sentido. Feito do quê? Feito de mim. O estômago de João se revirou. Mas agora eu preciso dessas peças de volta. Daniel cutucou o ombro de João para chamar a sua atenção. Algo estava estranho no rosto de Daniel. Dani? Abre os olhos, Dani. Daniel cerrou os olhos com mais força. Abre os seus olhos, Dani. Dani. Abre seus olhos, Dani. Abre seus olhos. Daniel balançou a cabeça, tentando recusar, mas não conseguiu segurar. Suas pálpebras se abriram e João viu a verdade. Os olhos de Daniel se foram. João quase o deixou cair. Por um segundo, ele quis jogar o filho no chão para que ele pudesse parar de olhar para aqueles buracos vazios em seu rosto. Daniel abriu a boca, como se fosse falar, mas é claro, ele não tinha voz. Ele está voltando para ser parte de mim novamente. Não. Me devolve ele, me devolve. Eu não posso. Tempo demasiado longo. Eu te avisei que isso aconteceria. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Você é um mentiroso do caralho. Me devolve meu filho, me devolve. Eu não minto. Eu avisar a você. Ele não poderia existir para sempre, mas você não lembra. Você só conseguir lembrar do que eu não apaguei. Você esqueceu todas as vezes que conversamos. Daniel parecia com uma boneca ou um saco vazio. Seu cabelo estava caindo, desaparecendo antes de tocar o chão. Suas mãos desapareceram das mangas do seu pijama e seus pés dentro da bainha da calça. João embalou a coisa minúscula e sem forma. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. E logo ele segurou uma pilha de roupas vazias, e então essas também sumiram. Ele olhou ao redor. Brinquedos desapareceram. Fotos sumiram dos seus porta-retratos. Os sapatinhos de Daniel não estavam mais perto da porta. João se virou em direção ao quarto de Daniel e se deparou com uma parede onde deveria estar a porta. Ele tateou a superfície em branco com as pontas dos dedos. Ele bateu com a cabeça na parede. A dor não parecia real. Por que você fez isso?
você queria e eu aprendi muito. Isso é impossível. As pessoas vão se perguntar à polícia, os hospitais, o pessoal da vizinhança. Eles já esqueceram. Eles somente lembram o que eu queria que lembrassem. João pressionou as mãos contra o crânio dolorido. Será que vou pelo menos me lembrar dele de alguma forma? Você pode tentar, mas a sua mente irá falhar com você. Agora, isso tudo que ele era faz parte de mim novamente. João se sentou no chão, olhando para a parede em branco. Com o canto do olho, viu a coisa rastejar em sua direção e sentiu a mão úmida dele em seu ombro. Mas ele não olhou. Se eu não vou me lembrar de nada disso, então por que me contar? Porque um pai deveria saber. Ágata às vezes se preocupava com João. Quando se conheceram há um ano, ele disse a ela que nunca havia se casado e que nunca teve filhos. Mas havia uma certa expressão de dor quando ele disse a última parte da frase. E Ágata conhecia aquele olhar. Ela trabalhava como enfermeira e conhecia o olhar de pais que tinham perdido seus filhos. Esse era um olhar fácil de reconhecer para ela. E havia outras coisas sobre ele que a preocupavam também. Às vezes, ela o encontrava olhando para um ponto específico na parede, com a testa franzida e concentrado. Ele não parecia perceber o que fazia. E, claro, havia a insônia e o sonambulismo a serem considerados também. Sim, havia muito com que se preocupar, mas ela o amava de qualquer jeito. João disse que nunca teve filhos, e ela também, apesar de que, há muito tempo, ela desejava um. Mas isso era impossível, e ela temia que João não quisesse ficar com uma mulher que não poderia ser mãe. Embora ele constantemente lhe assegurasse que ele não era esse tipo de sujeito. Havia momentos, mais ou menos frequentes, durante a noite, em que João entrava em estado de sonambulismo. E Ágata às vezes imaginava que havia ruídos estranhos de passos dentro de casa, e enxergava formas impossíveis em cantos escuros, principalmente quando ela pensava que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, se isso significasse ter uma filhinha para ela e João criarem. E, nesses momentos, ela ficava realmente com medo, mas ela nunca soube o porquê.